Olha nós aí de novo, mais uma lição do livro Luz no Lar, de Chico Xavier, pelo irmão X, intitulado Preparação Familiar, lição 53, a qual vem nos orientar de uma forma bem tranquila sobre os comportamentos familiares, principalmente em relação a casais. E a gente vai poder entender um pouquinho a mais essa nossa caminhada de aprendizado e de oportunidade. E é bom lembrar que nem tudo está perdido. A gente tem um alívio dentro das leis divinas para que possamos abraçar ou afastar no tempo certo daqueles que realmente às vezes é difícil o convívio. Mas vamos à leitura e o entendimento desse texto, assim poderemos tirar nossas próprias conclusões com entendimento, não por manipulação. O problema familiar, por mais que nos despreocupemos dele, buscando fugir da responsabilidade direta, constituirá sempre uma das questões fundamentais da felicidade humana. É um erro tremendo supor que a morte apaga as recordações, a maneira da esponja que absorve o vinagre na limpeza do vaso culinário. Certamente, os laços menos dignos terminam na sombra do sepulcro, quando suportados valorosamente e encarados como sacrifício purificador na existência material. 90% talvez dos matrimônios, infelizes pela ausência de afinidade espiritual, extinguem-se com a morte, que liberta naturalmente as vítimas dos grilhões e dos algozes. O Evangelho de Jesus ensina entre os vivos que Deus não é Deus de mortos, e os que perderam a indumentária carnal, sentindo-se mais vivos que nunca. Acrescento que Deus não é Deus de condenados, que os octeros da terra se previnam em suas relações com as desdemonas virtuosas do mundo, porque além do cadáver não poderão apunhalar as esposas livres da carne, e as mulheres ciumentas, desgrenhadas dentro da noite, a gritar blasfêmias injuriosas contra os maridos inocentes. Preparem-se para longo tempo de separação na esfera invisível, onde, na melhor das hipóteses, receberão serviços reeducativos em seu próprio favor. A morte seria um monstro terrível se consolidasse as algemas terrestres naqueles que toleram heroicamente a tirania e o egoísmo de outrem. Além de seus muros de sombra, há castelos sublimes para os que amaram com alma e entesouraram com o sentimento mais puro o ideal e a esperança numa vida melhor. E há também precipícios escuros por onde descem os revoltados, em desespero por não poderem oprimir e martirizar por mais tempo os corações devotados e sensíveis de que se rodeavam na terra. Feita a ressalva, alusiva aos princípios de afinidades que rege a sociedade espiritual, recordemos a missão educativa que o mundo confere ao coração dos pais, em nome de Deus. Constituiria ato casual da natureza a reunião de suas criaturas, convertidas em pai e mãe de diversos seres. Mera eventualidade, o erguimento de um berço enfeitado de flores? Diz a medicina que o fato se resume a simples acontecimento biológico. O estatuto político relaciona mais um habitante a enriquecer o povoamento do solo. E a teologia sustenta que o Criador acaba de formar outra alma, destinada ao teatro da vida. Entretanto, a instituição doméstica celebra a ocorrência com desvairada alegria, muito bela sem dúvida, mas vizinha da irreflexão e da irresponsabilidade. É razoável que os pais sintam emoções verdadeiramente sublimes e acolham o rebento do seu amor com indefiníveis transportes de júbilo. Todavia,
É necessário acrescentar que a galinha e a leoa fazem o mesmo. Certas aves do sul da Europa chegam a roubar pequenas joias de damas ricas a fim de adornarem o ninho venturoso pela chegada dos filhotinhos. Por esse motivo, no circo da humanidade é preciso instituir serviços eficientes contra o carinho inoportuno e esterilizante. Quantos filhos não são almas criadas no instante do nascimento, conforme as velhas afirmativas do sacerdócio organizado? São companheiros espirituais de lutas antigas e quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por crédito do outro tempo. O Instituto da Família é caminho sublime de purificação e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. É lamentável o nosso estado da alma quando voltamos à vida livre, de coração escravizado ao campo inferior do mundo, em virtude do ouvido de nossas obrigações paternais. Em vão, tentaremos ensinar tardiamente as lições da realidade legítima. Debalde, nos abeiraremos dos corações amados para recordar a eternidade da vida. Semelhantes impulsos se verificam fora da ocasião desejável, porque a fantasia já solidificou a sua obra e a ilusão modificou a paisagem natural do caminho. Não vale mais o pranto e a lamentação. É indispensável aguardar o tempo da misericórdia, já que menosprezamos o tempo do serviço. Precatem-se, pois, os pais e mães terrestres, para que não se percam, envenenando o coração dos filhos à distância do dever e do trabalho. Aniquilem o egoísmo afetuoso que os cega, se não querem cavar o abismo futuro. Enquanto escrevo, ouço o amigo, já arrebatado igualmente da vida humana, que me pede endereçar aos companheiros encarnados as seguintes ponderações. Bem-aventurados pais pobres do dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos nos caminhos da edificação terrestre, através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensina aos rebentos de seu lar, que são irmãos dos trabalhadores anônimos do mundo, dos humildes, dos calejados, construindo-lhes a aventura em bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Esse sim pode abandonar a terra tranquilamente, quando a morte lhe cerrar as pálpebras cansadas. Mas infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas, que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosas superioridades pelos artificialismos da instrução paga, carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenável de sua ternura falsa. Esses esperem pelas contas escabrosas, porque de fato tentaram enganar a Deus, distanciando-lhe os filhos da verdade e da luz divina. Depois da morte do corpo, sentirão a dor de se ver esquecidos no dia imediato aos dos funerais e de seus despojos, acompanhando em vão, como mendigos de amor, os filhos interessados na partilha dos bens, a revelar-lhes atitudes cruéis de egoísmo e ambições. Com certas palavras de um amigo, finalizo minhas despretensiosas considerações sobre as responsabilidades domésticas, mas duvido que existam pais e filhos na carne com bastante sensatez para nelas acreditarem. Depois da leitura desse texto e buscando entendimento
na evolução do espírito, certamente aqueles que entenderam e que têm a preocupação de se informarem da forma correta e buscaram a ler esse texto novamente, não é só escutar, é ler o texto, buscando entendimento com profundidade, ele certamente será informado ou clareado, ou terá o entendimento das dificuldades que enfrentamos na existência carnal. Porque aqui é um local onde encontramos oportunidades de rever as nossas falhas ou conviver com as falhas de outros para conosco em um pretérito. Pode ser distante ou não tão distante, levando em consideração que temos a oportunidade de reencarnarmos várias vezes e teremos muitas outras, até que o intelectual esteja exatamente junto à moral. Aí sim estaremos no equilíbrio de espírito de luz. Então fica o convite para que possamos amanhã fazer uma nova lição e tirarmos o melhor proveito dela, tanto quanto de todas as lições desse maravilhoso livro. E é bom sempre lembrar, Deus no comando e Cristo nos exemplos.